E aí, galera do nono ano, tranquilidade total, tudo bem com vocês? Essa aula aqui tem como propósito fazer uma breve revisão, uma breve discussão sobre o módulo 3, tá bom? Então, nós vamos discutir a questão da África, os aspectos humanos, e nós iniciaremos, portanto, discutindo a questão do crescimento populacional. O que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão do crescimento e o ritmo, né, do mesmo neste continente. Vamos ler ali a partir de 1650, onde nós temos números que correspondem a 100 milhões de indivíduos no continente africano neste período. Vocês vão ver que o ritmo de crescimento é sutil, entre 1650 até 1750, nós temos aí um acréscimo de 50% da população, tá? Entretanto, esse ritmo ele pode ser considerado sutil. A partir de 750 até 1850, vejamos, nós temos aí uma diminuição da população do continente africano. Então, o que ajuda a explicar, né? Quais são os motivos que explicam esse ritmo de crescimento lento e em outros momentos negativo? Lógico, né? O continente africano, todo mundo sabe aí pela questão histórica, enfrentou grandes desafios, entre eles a questão do tráfico negreiro, que atrapalhou e muito, né? A partir do momento que você retira os indivíduos do seu continente e transfere-os para outro continente, esse ritmo de crescimento, né? Essas taxas de natalidade, elas vão naturalmente ser alteradas, vai ficar totalmente bagunçado isso, e o ritmo ele é menor. A questão também da forte queda, né, da taxa de natalidade, ela é determinada pela diminuição da população do gênero masculino, tá? Que foram milhões e milhões de seres humanos do gênero masculino que foram retirados do seu continente à força e transferidos para outros, né? Então, essa diferença entre os dois gêneros também contribuiu para atrapalhar o ritmo do crescimento populacional deste continente. E o último fator aí é a questão da morte, né, de milhões e milhões de seres humanos, entre eles mulheres, crianças, homens, determinados pelas questões dos conflitos no continente. A partir de 1850, nós vamos perceber, por exemplo, que esse ritmo ele volta a crescer, tá? E a partir dos anos de 1950, o ritmo ele se torna exponencial. Então, qual que é o motivo que explica, né, esse ritmo de crescimento? O primeiro deles, galera, tá aqui, ó, tá? A partir da segunda metade do século XIX, o tráfico negreiro tornou-se mais difícil. Então, se nós temos essa dificuldade para retirar negros do continente africano, em função de N fatores políticos e históricos, né, estão aí para a gente reler e relembrar, mas não vai dar tempo de a gente fazer isso nesta aula. Veja então que isso contribuiu para que o continente recuperasse o seu ritmo de crescimento populacional, tá? Ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade infantil e a mortalidade de maneira geral começa a diminuir, principalmente aqui, olha, a partir dos anos de 1950, porque novas técnicas, tecnologias, remédios, né, começam a surgir, começam a circular no continente, poupando vidas, né, fazendo com que o ritmo natural da vida conseguisse se projetar por mais anos de vida e naturalmente, né, pessoas vivendo mais, elas também conseguem se reproduzir mais e a taxa de crescimento, sem sombra de dúvida, aumenta, como nós vamos registrar aqui, a partir dos anos 50 do século passado. As projeções para 2050 apontam, por exemplo, que o continente chegará a aproximadamente 2,5 bilhões de seres humanos. Então veja que é o continente que tem o maior ritmo de crescimento hoje no planeta Terra, tá? Isso é preocupante, uma vez que nós sabemos que a maior parte dos estados africanos, dos países de origem, né, os países africanos, perdão, eles têm e apresentam muitas dificuldades no quesito político, no quesito social, no quesito tecnológico, no quesito econômico. Então a pergunta é: qual será, né, ou como será a qualidade de vida dessa população em 2050? Né? Fica aí a pergunta para que a gente comece a imaginar quais são as ações que os governos deverão desenvolver a partir de agora para que esse ritmo de crescimento seja diminuído, inclusive, mas se não for mudado, quais são as medidas que deverão existir para que a população
tenha melhor qualidade de vida, tá bom? Já aqui, o que nós vamos perceber? A pirâmide etária do continente, né, africano, aqui no caso a Etiópia em específico, nós vamos ter uma distribuição totalmente representativa de um país subdesenvolvido, tá? E quando a gente fala disso, vamos dar uma separada, né? Se vocês olharem lá a base da pirâmide, vocês vão perceber que ela é larga. Então significa que nós temos uma alta taxa de natalidade e fecundidade, o que faz com que nós tenhamos mais jovens do que adultos e idosos. Quando a gente compara, portanto, né, essa parte do topo da pirâmide, a partir aí dos 60 anos de idade, vocês vão perceber que a população idosa ela não é numerosa, deixando evidente, por exemplo, que é um país que não investe, né, em tecnologias ligadas à qualidade de vida e principalmente à expectativa de vida, com relação a tratamentos, né, medicamentos para as pessoas mais velhas que neste momento da vida necessitam aí de cuidados especiais. Então, um país subdesenvolvido, base larga e o topo estreito. Tá bom? Vamos seguir então, vamos observar e fazer uma leitura da distribuição populacional e a urbanização do continente. Veja que é um continente com uma distribuição populacional totalmente irregular. E lembrando que quando nós estamos falando sobre distribuição da população espacial, nós estamos falando inclusive da densidade demográfica. Em outras palavras, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. A legenda está bem clara, você pode fazer essa análise aí com mais calma em casa. Mas basicamente o que nós temos? A maior parte da população deste continente está distribuída nas porções litorâneas, tá? E você vai notar inclusive que nós temos o que nós chamamos de vazios demográficos, principalmente na região norte, representada, óbvio, pela questão climática e pela formação da paisagem desértica, assim como também na região sul, com o deserto aqui de Kalahari, também com uma densidade demográfica muito menor. Então a maior parte da população vive em áreas litorâneas, isso explicado pela questão da própria urbanização, que também foi influenciada pelas atividades econômicas. Então vejamos, né? As porções litorâneas são as áreas mais ocupadas em função não só da questão comercial, não só da questão das cidades e das primeiras cidades coloniais, mas também pela uma questão de facilidade e encontro de recursos e um clima mais ameno. Tá bom? A partir do momento que nós entendemos essa distribuição irregular, nós vamos analisar aí o surgimento das cidades africanas, tá? Aqui o autor, o que ele vai trazer para nós? A maior parte das cidades, elas têm basicamente algumas origens, né, e ao mesmo tempo algumas atividades que são realizadas nelas que ajudaram a fazer com que elas se desenvolvessem, tá? As cidades que estão nas regiões litorâneas são as cidades que são classificadas como, né, do tipo de feitorias, tá? Essas cidades, elas têm como origem os seus colonizadores, que tinham, óbvio, né, uma atividade econômica que era estabelecida no continente a partir aí da exploração do mesmo, e essas cidades, elas eram comerciais, porque os portos estabeleciam então essa via de contato entre o continente africano com outras regiões do mundo, tá? Assim como nós também podemos destacar as cidades aqui do litoral brasileiro, cidade de Salvador, a cidade, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, são cidades também comerciais que apresentam aí grandes portos, tá? Principalmente naquela época do processo de colonização. Existem cidades também no interior, cujas as suas funções são comerciais, tá? E geralmente elas nascem em função de recursos naturais que se encontram nos arredores dessa cidade. E aí a gente consegue entender que a desigualdade, né, que é bem registrada inclusive nessa cidade, que é Kinshasa, né, que fica na República Democrática do Congo, apresenta então características muito comuns em cidades de países subdesenvolvidos, e aqui no continente africano não é diferente, tá bom? E eu também tenho cidades de ordem, né, industrial,
que são desenvolvidas também com um propósito, principalmente para estabelecer um contato econômico com outras nações. Entre elas, a gente destaca hoje a China, que é um dos maiores investidores econômicos no processo de construção de infraestruturas, como estradas, portos, usinas hidrelétricas, né, siderúrgicas, que estão instaladas próximas de grandes cidades, que contribuem para a produção de recursos e insumos industriais que serão fornecidos e exportados para outros lugares do planeta Terra, tá? Mas ao mesmo tempo consumidos em países do bloco pertencente ao continente africano, tá bom? Uma vez que a gente já passou por isso, a gente entende também que as cidades, elas também recebem certas influências culturais. Então vejamos, né? No caso dessa primeira fotografia, representando aqui o país Marrocos, veja que essas cidades, que estão principalmente posicionadas ao norte do continente africano, têm uma grande influência dos povos do Oriente Médio, tá? Com destaque aí para a religião muçulmana ou islâmica. Então veja que até mesmo quando você repara no modelo das construções, da arquitetura, lembra inclusive algumas cidades que estão posicionadas no Oriente Médio. Então a religião islâmica, em séculos atrás, ela consegue se expandir até os limites aí do oeste africano, mas basicamente os estados e os países que estão posicionados no norte possuem na sua maioria da população a religião islâmica. Mas a gente não pode deixar de lembrar que algumas cidades do continente também vão apresentar características de origem europeia, tá? Como aqui no caso a cidade de Luanda, que fica na Angola, beleza? Perceba que tem uma característica muito comum, inclusive, com as cidades brasileiras, uma vez que Angola foi colonizada também pelos portugueses, tá? Qual que é a taxa de urbanização deste continente? Apenas 54%. Então, se a gente lembrar novamente dessa população que cresce em nível exponencial, vamos imaginar que o continente que vai mais rapidamente se urbanizar nas próximas décadas, sem sombra de dúvida, é o continente africano. E a pergunta que eu deixo para vocês, para uma reflexão, é: qual será a qualidade de vida do indivíduo que morar nessa cidade? Como que as cidades, como que os governos, os prefeitos vão se organizar para poder resolver os problemas que já existem e que ainda surgirão a partir desse rápido crescimento das cidades, tá bom? Próximo assunto está relacionado à questão da qualidade de vida e as condições de vida. Nós sabemos que, infelizmente, o continente africano ele não apresenta bons índices, principalmente no quesito relacionado às taxas de mortalidade infantil, tá bom? Veja que aqui nós temos uma legenda e ela está bem clara com relação a isso. Aqui no Brasil, o nosso ritmo ele é considerado baixo, da mortalidade infantil, e aqui nós temos ritmos que são considerados, inclusive, epidêmicos, tá? Veja como o caso, por exemplo, do Chad, Níger, República Centro-Africana, até mesmo a Somália, onde a taxa de mortalidade está acima de 80 mortes de crianças para cada grupo de 1.000 pessoas. Então isso mostra para nós uma série de outros problemas. Taxa de analfabetismo no continente é gigantesco, principalmente com relação ao gênero feminino. Nós temos altas taxas de fertilidade, como vocês podem inclusive verificar nessa tabela, que nós não descrevemos, mas aqui a gente consegue perceber que são índices gigantescos, tá? No Brasil, a nossa taxa está em torno aí de 1,8, 1,9. E quando você faz a comparação aqui com
determinados países, vocês vão perceber que os índices são gigantescos, tá? Mesmo por uma projeção para 2050. Se a gente considerar então o ano de 2020, a taxa 4,43 é altíssima se a gente comparar com o Brasil, tá? E se a gente comparar com alguns países asiáticos, como o caso do Japão, ou até mesmo alguns países de origem europeia, vocês vão perceber que os índices são inclusive negativos, tá? Então veja qual é a dificuldade hoje deste continente. Bom, então uma vez que nós não temos qualidade de vida como nós gostaríamos, ou então como a ONU, né, prevê através das metas aí do milênio, nós sabemos que os desafios desse continente serão gigantescos, tá? O ritmo de crescimento, ou melhor, desculpem, o ritmo de mortalidade é menor, principalmente em alguns países que têm uma certa economia mais saudável, mais estabilizada, como é o caso aí, né? Até mesmo da Tunísia, mas é algo para se preocupar, beleza? A atividade 2, ela vai trabalhar a questão da densidade demográfica. Eu espero que você realize aí, né, a atividade e depois nós faremos a correção da mesma, beleza? Aqui, a questão da diversidade étnica é muito interessante, mas o que realmente nos importa é entender este quadrinho aqui. O que significa etnia ou um grupo étnico, né? Um grupo étnico, por exemplo, é um grupo de seres humanos, né, que por as suas afinidades, sejam elas linguísticas ou até mesmo ligadas aos costumes e às crenças, acabam se identificando. Então, quando você tem esse processo de identificação, você tem a formação de um grupo étnico, tá? Então, a pergunta é: quantos grupos étnicos existem no continente africano ou existiam no período antes da chegada dos colonizadores de origem europeia? A pergunta, tá, basicamente, não tem uma resposta com um número inteiro e um número preciso. Mas o que nós sabemos é que existiam e ainda existem milhares de grupos étnicos formando aí o continente africano. E isso gera para nós duas coisas, tá? Uma positiva e uma outra negativa. A positiva é que essa grande variedade de grupos étnicos gera para nós uma riqueza, tá, extraordinária, quando se diz respeito à variação das línguas, né, ou então até mesmo a forma de como se interpreta o surgimento da vida no planeta Terra, as questões ligadas às crenças, à própria religião, os seus costumes, as danças, as músicas, as formas de como se interagem com a própria natureza, de como que esses grupos resolvem os seus desafios. Então isso, para mim, é algo extraordinário, tá? Só que o ponto negativo disso está diretamente ligado ao quê? Esses povos, durante milênios, eles foram se organizando e foram se apropriando de determinados espaços geográficos. Então, quando você olha, né, esta representação dos grupos étnicos, você consegue perceber que cada um deles conseguiram delimitar o seu espaço territorial. Mas a partir do momento que os colonizadores europeus chegaram, né, até este continente, eles atrapalharam todo esse processo de organização tribal e dessa organização territorial, fazendo com que nós passamos a entender que parte dos conflitos que existiram e existem até hoje no continente foram desencadeados por essa instabilidade, tá? E essa organização que era estabelecida no passado foi totalmente desestruturada, dando origem aí a grandes problemas e grandes conflitos étnicos até os dias de hoje. Eu vou pedir para você fazer a leitura, né, dessa página, para que você conheça um pouco mais dos aspectos culturais desses povos e com destaque aqui na apostila, né, as religiões animistas, né, e também a questão do fetichismo, que é muito comum neste continente. Então faça uma leitura para você entender, mesmo porque senão esse vídeo ficará muito longo, ok? Aqui nós temos uma charge, né, uma representação artística da Conferência de Berlim, onde os líderes, os imperadores aí, europeus entenderam que o continente poderia ser muito bem apropriado, né, para responder às suas demandas europeias. Então, mão de obra abundante no continente,
terras agricultáveis, muitos recursos naturais, coisa que não é tão comum no continente europeu. Então, depois aí do start da Revolução Industrial, os países de origem europeia enxergam grandes possibilidades, dentro do continente africano. E a partir desse momento, dessa leitura, você entende que esses líderes começam a se organizar para fazer literalmente a partilha, a divisão do continente africano entre eles. Isso ficou conhecido como a Conferência de Berlim, tá bom? Essa conferência, ela vai contribuir, inclusive, para o processo de dominação, urbanização, desenvolvimento de infraestruturas específicas no continente, tá? De uma forma, entre aspas, positiva, mas por um outro lado vai atrapalhar toda aquela organização daqueles grupos que estavam já organizados no continente africano, como bem mostra este mapa, tá bom? Faça a leitura aqui, você vai entender que esse processo de partilha, ele perdurou durante muito tempo e até hoje deixou profundas marcas neste continente, tá bom? Faça o desafio, realize aqui as atividades em casa, registre no seu caderno e depois nós faremos a correção dessas atividades. Beleza, pessoal? Bons estudos aí, cabeça no lugar e vamos seguindo em frente.